Oi, meus amores, bom dia, boa semana, né? Estamos iniciando mais uma semana na graça do Senhor, né? E hoje na nossa aulinha de história a gente vai dar continuidade ao conteúdo que a gente viu na aula passada, que foi justamente sobre a diversidade de pessoas, né? Quantas pessoas são diferentes, né? Mas a gente consegue perceber que essas diferenças são apenas físicas, né? E sendo que todos têm os mesmos direitos, a gente viu que existe várias formas de famílias, né? Cada família tem os seus costumes, né? Tem o seu modo de trabalhar, de se vestir, né? Vai depender muito do local onde isso acontece. A gente conseguiu ver essas diferenças, né? Na aula passada. E nessa aula a gente vai dar continuidade, né? Que é vivendo em grupos, né? Os seres humanos em si, né? Eles se constituíram vivendo em grupos, né? Os índios, a gente pode citar aqui, no descobrimento do Brasil, eles viviam, né? Em comunidade, em grupo, né? Tudo que era produzido era dividido entre eles, né? E desde então a gente foi herdando essa cultura de viver em grupo, né? A gente vai vivendo em grupo e vai desempenhando, né, papéis dentro da sociedade que faz com que a gente dependa um do outro, né? Eu poderia citar para vocês, né? Por exemplo, ao ir ao supermercado, né? A gente precisa dos serviços das pessoas que trabalham no supermercado, né? Na escola também é outro exemplo. A gente depende, né, do trabalho dos profissionais, da limpeza, da cantina, da secretaria, né, dos professores. Então, a gente foi constituída numa sociedade em que os grupos, né, são fundamentais, né? São passados de geração em geração. Ninguém vive sozinho, né? Ninguém foi feito para viver sozinho. A gente foi criado, né, para viver em grupos, né? Cada sociedade, né? A gente pode dizer, né? Cada sociedade ela é formada por uma comunidade, né? Que depende uns dos outros, né? A gente não pode desmerecer o trabalho, claro, de ninguém. A gente depende, né? Do trabalho das pessoas, seja no supermercado, seja do gari que faz a limpeza da rua, né? E é interessante que a gente também pense que ninguém é melhor do que ninguém, né? Todos nós dependemos um dos outros, independente da profissão que a gente tem. E que a gente vive em grupos, né? Os vizinhos, né? Os profissionais que trabalham em lojas, em bancos, né? Então a gente vive em comunidade trocando, como é que eu posso dizer para vocês? Serviços, né? Então o banco me oferece um serviço, mas o banco ele não funciona sozinho, ele funciona com um grupo de pessoas, né? Nem também ele tem apenas um funcionário, né? São várias pessoas que trabalham num banco para que ele funcione, né? E aí a gente vê que os saberes, né, as coisas que aconteciam no passado, elas são transmitidas de geração em geração, né? As pessoas que viviam no passado vão passando para seus filhos, os filhos vão passando para os filhos e assim vai, né? Então, a aulinha de história de hoje é justamente a gente aprender a conviver em grupo, né? A gente já falou sobre o respeito em uma outra aula, a gente já falou sobre as diferenças que a gente tem, que o ser humano ele é único, né? E agora a gente aprende que a gente vive em grupo e que a gente depende um dos outros para sobreviver, né? Ninguém vive sozinho, ninguém executa, né? Ninguém tem uma vida plena sozinho. A gente depende um do outro,
a gente pode levar isso para dentro da sala de aula, né? Eu tô lá, tô dando aula, né? Mas o que é que acontece? Tanto eu preciso de vocês, né, para poder dar minha aula, como vocês precisam de mim também para assistir essa aula. Então, a gente forma um grupo, que é uma classe de alunos, né? A gente vive com um grupo, que é formando a turma do terceiro ano, né? Então, assim, para que vocês possam entender bem o que é viver em grupos, né? Então, foi como eu já citei também, os próprios coleguinhas, as pessoas que moram próximas à nossa casa, né? O professor, também os funcionários da escola, são pessoas que fazem parte do nosso grupo, do nosso dia a dia, né? Do nosso cotidiano. E aí a gente faz parte de um grupo que compartilha cultura, que compartilha costume e que compartilha a vida semelhante, né? De modo semelhante. Então a gente vive numa comunidade que tem essas características, né? Culturalmente, por exemplo, aqui no Sergipe, é cultura de Sergipe ter forró, né? É uma cultura nossa, né? E a gente recebe visitantes de outros locais para poder justamente participar de festas que acontecem aqui no nosso estado, né? Então, assim, são coisas que vão acontecendo, que vão virando tradição e que vão sendo passadas de geração em geração, né? Se a gente vir para nossa cidade, a gente vê também que aqui tem algumas tradições, como a micarense, a festa da padroeira, a gente tem também a Semana Santa, né? Que tem as procissões, que tem os penitentes. Então, assim, a gente vê que cada povo, cada grupo, ele carrega em si, né? Os seus próprios costumes, a sua cultura, né? O modo de se vestir, né? A forma como se fala, tudo isso está envolvido, certo? Então, espero que vocês tenham entendido, né? Essa aula foi bem tranquila, né? Só uma revisão da aula passada e uma continuidade dessa aula, né? Para que vocês possam entender que a gente depende um do outro, ninguém é melhor do que ninguém. A gente vive em uma sociedade muitas vezes egoísta, né? Que alguns gostam de ser melhores do que outros, né? Se acham mais potentes do que outros, só que na verdade a gente todos nós somos iguais, né? A gente tem os mesmos direitos. Então, somos seres humanos únicos, né? Mas a gente carrega em si, né? A carga cultural, os costumes, né? Ninguém aqui vai sair com roupa de frio, por exemplo, né? Como uma pessoa que mora num lugar frio, no Mato Grosso do Sul, por exemplo, que é frio, né? A vestimenta é diferente, né? A gente sabe disso. A vestimenta do Alasca, né? Onde tem gelo, então a gente não vai se vestir daquela forma, né? A gente tem, sim, uma cultura, né? Se eu for dizer para vocês que citar algumas das culturas daqui do Nordeste, do nosso estado principalmente, né? Agora, a época junina, que está se aproximando, o que é que a gente tem muito? Queima de fogos, forró, quadrilha, comidas típicas, né? Então, essa é uma cultura do Nordeste, né? A gente já carrega em si essa cultura de geração em geração, de geração em geração, né? E assim a gente vai passando, né? A gente vai crescendo, os nossos pais vão nos ensinando, a gente tem os nossos filhos e assim a gente vai passando, né? Acender a fogueira, por exemplo, né? Isso é culturalmente do Nordeste, da nossa região. Ninguém aqui vai se vestir, por exemplo, com a roupa de frio, né? Num dia de sol, né? É difícil. A gente tem um tipo de vestimenta
vestimenta própria, né? Não é como na Índia, como eu falei para vocês, a gente já comentou sobre isso, né? A atividade que eu deixei para vocês é a resposta pessoal, então, para que vocês façam uma reflexão do que a gente estudou, certo? Tendo dúvidas, é só me mandar mensagem. Por favor, não guardem as dúvidas, eu não quero ninguém com dúvidas, porque, como eu digo a vocês, a gente precisa entender o conteúdo. Eu não posso ir adiante se o aluno ele não entender o conteúdo, né? Eu preciso que vocês entendam o que é que vocês estão estudando, né? Às vezes eu sou até chata repetindo a mesma coisa, mas é para que vocês possam entender melhor esse conteúdo, certo? Vou deixar uma atividade de português para que vocês também treinem mais o conteúdo que a gente estudou, né? Embora não seja nada tão complicado, mas assim, é preciso ter uma atenção redobrada, né? E vou pedir a vocês que já comecem a leitura do segundo capítulo do livro de Alice, né? A gente ficou uma semana no capítulo 1, eu quero que vocês comecem a leitura do capítulo 2, aqueles que já iniciaram, continuem lendo, né? E façam de tudo para que essa leitura dê a vocês um entendimento, né? Eu preciso que vocês entendam o que estão lendo, né? O que não entender, busca no dicionário, pergunta a um adulto, né? Ou até mesmo me manda uma mensagem, mas não fiquem de jeito nenhum na dúvida, certo? Combinado? Desejo uma boa semana, vou deixar o meu abraço para vocês, um super beijo e até a próxima aula.